Olá pessoal, tudo bem? Gustavo Lotufo da Antenas BI em mais um Antenas Cast. Hoje recebendo um grande amigo meu, Bruno Scartozoni, palestrante, professor, escritor, intelectual e um dos principais nomes do Brasil de storytelling e narrativa. É uma cabeça brilhante, um cara muito inteligente e com certeza vai ser um papo muito legal. Muito obrigado. Bom, obrigado pela parte do uma mente brilhante. Não sei se é tudo isso, mas vamos tentar. Valeu, Brunão. Pô, muito Tudo bom. bem? Mais uma vez. Quanto tempo, né? A gente se conhece desde 2004, né, eu acho. 2004, por aí, 2004, 2005. Então faça umas contas aí de quanto tempo a gente se conhece. Que legal. Antes de a gente falar do nosso passado, a gente não tem nada que comprometa nosso passado, mas vamos falar do nosso presente. Você, Bruno Scartozoni, professor, palestrante, escritor. Quem é o Bruno Scartozoni? Como é que você chegou até aqui? Conta pra gente, por favor. Como é que eu cheguei até aqui? Bom, eu costumo dizer que meu pai me deixou algumas coisas de herança, né? E talvez a principal delas tenha sido o gosto por cinema, a paixão por cinema. Meu pai era geólogo, não tinha nada a ver com isso, mas ele gostava muito de ir ao cinema, ver filmes, etc. E quando eu tinha 8 anos de idade, ele me levou para ver um filme chamado Império do Sol. Não sei se você conhece. Claro, lógico. É um filme do Steven Spielberg, Sim. né? A garotada que está ouvindo aí talvez não conheça. Mas é um filme onde um garotinho inglês que mora na China fica preso num campo de concentração japonês. É um filme super pesado, né? Uma criança de 8 anos nunca deveria ir no cinema para ver esse filme. Mas era anos 80, tava tudo valendo, né? Acho que, sei lá, meu pai acho que convenceu o cara de que eu podia entrar e eu entrei. Esse foi um filme que mudou a minha vida, né? De verdade. Assim, eu lembro que eu saí em choque e eu fiquei 3 dias sem dormir depois desse filme. Mas foi por aí que eu me apaixonei por cinema. Corta um pouco, né? Vamos dar um pulo no tempo aqui. Me formei em administração, acabei indo parar em agência de publicidade, né? Com agência de eventos, enfim, onde eu conheci o Lotufo. E enquanto eu trabalhava com comunicação, teve um dia que chegou um briefing muito curioso. Não foi na agência que a gente trabalhava juntos, foi depois. Tá. O briefing era basicamente o seguinte: era uma empresa brasileira, uma empresa grande, que queria fazer um evento tipo uma convenção de vendas para 300 pessoas, contando uma história numa peça de teatro. Né? E a peça de teatro não existia, a gente tinha que criar a peça. E eu me dei de cara com esse desafio e falei, tá bom, eu vou fazer. Né? E fui estudar para isso roteiro de cinema, fui estudar escrita literária, fui estudar estrutura de história, diálogo, personagem, fui estudar um pouco de todas essas coisas. E aí Steve Jobs falava que quando você olha para trás, os pontos se conectam, né? E é um pouco disso. Quando eu olhei para trás, eu lembrei daquela experiência que eu tive com meu pai e falei, putz, tudo se conecta aqui. Esse é um negócio que eu tenho o maior tesão de fazer, que faz todo sentido. E a peça acabou indo pro ar mesmo, né? Indo pro ar, entre aspas, né? Não foi transmitida, mas ela aconteceu de verdade. E quando a peça aconteceu, surgiu um fenômeno muito curioso. Enquanto a peça estava rolando, era um silêncio absoluto na sala. Né? Tava todo mundo prestando atenção no próximo passo daqueles personagens. Tinham 5 personagens. 6, para falar a verdade. De vez em quando a peça tinha uma pausa. E aí, nessa pausa, vinha uma apresentação de PowerPoint tradicional. Tipo, sei lá, alguém ia falar sobre plano de comunicação da empresa, esse tipo de coisa. Quando vinha o pessoal do PowerPoint, as pessoas iam fofocar, iam no banheiro, iam tomar água, tomar café, iam fazer qualquer outra coisa. Né? E nesse momento eu entendi primeiro o poder de uma história. Né? Uma história capaz de capturar a atenção das pessoas. O PowerPoint tradicional não tem esse poder. Né? A peça ali funcionava como a novela e o PowerPoint funcionava como o intervalo da novela. Né? Esse foi o meu primeiro case de storytelling. Na verdade, foi o meu segundo. Né? O primeiro aconteceu lá na convenção que a gente fez no Banco de Eventos, a agência onde a gente trabalhou juntos, mas essa é uma outra história.
Mas esse segundo projeto de storytelling realmente mudou minha vida. E a partir daí eu entendi que eu poderia juntar minha paixão com algo que me desse dinheiro, né? Porque também trabalhar com cinema no Brasil é um pouco... Era mais complicado 20 e tantos anos atrás, né? Hoje em dia, acho que até se desenvolveu bastante. Sim. Mas naquela época eu entendi que eu poderia ser um roteirista corporativo, né? Eu poderia ser um contador de histórias corporativo. E tinha muito pouca gente falando sobre isso naquela época. Tinham, sei lá, 3, 4 pessoas no Brasil falando sobre isso e algumas nos Estados Unidos. Então eu acabei sendo um dos pioneiros disso e acabei ganhando esse carimbo, né? Como um dos primeiros caras do storytelling no Brasil. Muito legal. Claro que eu me lembro do Império do Sol. Não sei se eu assisti nessa idade. Eu assisti algumas vezes, sei lá, vou chutar umas 2, 3 vezes, porque é um filme realmente... É um filme brilhante mesmo, né? Que bom que ele influenciou tua vida desse jeito. Influenciou muito. Ele ganhou o Oscar, né, com esse filme, não ganhou? Eu acho que não. Não? É um filme meio esquecido, assim, não, eu fui do Spielberg. Você já foi pra China? Eu visitei a Cidade Proibida, né? Uhum. E eu não sei se passa isso no filme ou não, mas enfim, fala sobre essa... Eu fui pra Pequim. E realmente, eu lembrei de muita coisa do filme, assim, dessa... Obviamente não dos japoneses, mas dos chineses, enfim. É um outro tema esse. Deixa eu te perguntar uma coisa. Story Talks. O que é Story Talks? Story Talks é a empresa que eu tenho hoje, junto com o meu sócio Paulo Ferreira. E o que a gente faz, basicamente, é ajudar desde empresas até pessoas a contarem suas histórias, né? Ou melhor, a se comunicarem de uma maneira mais interessante, mais impactante. Então a gente se define como uma consultoria de narrativa e expressão. Eu sou o cara da narrativa, minha história com o storytelling acho que já está colocada aqui. E o Paulo é o cara da expressão, né? O Paulo Ferreira, para quem não conhece, sigam aí nas redes sociais, ele é um cara muito legal. Ele é um treinador de palestrantes bastante famoso, já treinou CEOs, influenciadores, artistas, treina a gente para falar nas palestras TED e tudo mais. E essa foi uma empresa que nasceu a partir de um curso que a gente criou, que era um curso justamente que misturava técnicas de storytelling com os princípios das palestras do TED. Tá. Né? E esse curso, desde a primeira edição, deu muito certo. Nesse exato momento está na 44ª edição, só em São Paulo, das abertas. Né? Se for contar com as in-companies que a gente já fez, já deu mais de 100, com certeza. E a gente primeiro criou o curso, depois o curso deu o nome da empresa. Putz, que legal. Realmente, eu lembro de uma frase sua, agora eu tô lembrando lá de 20 anos atrás, eu lembro que você sentou uma vez, a gente tava conversando, você falou, nossa, é engraçado como... Não sei se você lembra disso. Eu lembro direitinho, você falou pra mim, numa roda, você falou, comunicação é uma parte, né? Eu lembro direitinho você falando isso, porque talvez se você viesse da administração, enfim. Eu lembro que você falou, não, comunicação é uma parte, né? Comunicação não é tudo. E a gente estava numa época que a gente estava discutindo, lembra? De comunicação 360, essas coisas todas, né? O que era TL, BTL, lembra disso? Lembro. E eu lembro que você falou isso pra mim, você falou comunicação é uma parte. Eu não vou dizer que você tenha dito isso de uma maneira, vou dizer, negativa nem positiva, mas é uma constatação, é uma parte do todo, né? Sim. Você tem uma empresa e você tem diversas funções, diversos objetivos e diversas atribuições e cargos diferentes, e áreas diferentes, e expertise diferentes, e você tem a comunicação. Dá para dizer que o que você faz hoje, onde você se especializou, se eu entendi direito, é tentar colocar a comunicação não somente dentro da caixinha de comunicação, mas a comunicação também perpassando toda a empresa? Dá para dizer isso? Eu acho que dá para dizer isso, sim. Inclusive, uma coisa curiosa que eu acho que tem muito a ver com essa discussão é que quando eu comecei a falar de storytelling, né, normalmente quem me contratava para dar consultoria ou fazer cursos, etc., num primeiro momento, 16 anos atrás, era muito mais o pessoal do marketing, pessoal de vendas e tal, o pessoal que trabalhava com comunicação mesmo. Hoje em dia, os meus maiores clientes são pessoas de áreas técnicas das empresas. Então, é área de finanças, é área de RH, é área de logística, é área do jurídico, área de tecnologia. A área de tecnologia contrata a gente bastante. Por quê? Porque essas pessoas entenderam que uma coisa é você fazer conta, outra coisa é você falar sobre fazer conta. Né? São coisas completamente diferentes.
E no mundo que a gente vive, né, que é um mundo hiperconectado e todo mundo tem que virar um pouco de influenciador de si próprio, as pessoas perceberam que comunicação se tornou muito mais importante talvez, aliás, eu acho que comunicação hoje em dia é muito mais importante do que era há 20 e tantos anos atrás, né? Porque hoje em dia um médico não consegue criar uma carreira sem se comunicar bem. Alguém de finanças não consegue criar uma carreira sem estar no LinkedIn, né? Então essas pessoas têm que aprender a comunicar e elas acabam chegando nos meus cursos, enfim, nas coisas que eu faço. Você tem uma fala sua aqui, ou um tema que você usa, que é o storytelling como ferramenta de poder, né? É assim, o storytelling ele acaba sendo a comunicação, o storytelling, né? Qual que é a diferença entre... O que é exatamente storytelling? Explica pra gente, pra todo mundo que tá te ouvindo. Pergunta. O que é storytelling do jeito que você puder explicar. Boa pergunta. Por favor. Storytelling nada mais é do que um conjunto de técnicas que normalmente são utilizadas pelo pessoal da indústria do entretenimento. Tá. Né? Então, roteiristas, escritores, sei lá, dramaturgos, diretores de cinema, etc. E o que é essa técnica exatamente? Né? Essa técnica tem a ver com colocar fatos numa determinada sequência. Tá? Que sequência é essa? Eu costumo dividir em 4 pontos ou 4 pilares. O primeiro pilar é um personagem. Então toda a história começa com um personagem. Não existe história sem personagem. Nem que seja um homem perdido numa ilha deserta. Isso já é uma história. O segundo ponto é um desejo. Então o personagem tem que querer alguma coisa. Né? Ele tem que estar em busca de alguma coisa. Em busca do amor, em busca de algo físico, em busca de algum material, em busca de algo intelectual, um conhecimento, um tesouro, seja lá o que for. O terceiro ponto aqui é um obstáculo. Então, entre o personagem e o desejo, tem alguma coisa que impede ele de conseguir o que ele quer. Por quê? Porque uma história sem obstáculo é muito chata. Né? Ninguém presta atenção numa história sem obstáculos. Comédia romântica tradicional. Mocinho se apaixona pela mocinha e eles ficam juntos imediatamente. Ninguém vai ver esse filme. Então tem que ter famílias rivais, tem que ter um ex ou uma ex na jogada, tem que ter uma viagem marcada, alguém tem uma doença, tem que ter algum obstáculo para eles ficarem juntos. E o quarto ponto é a transformação. Então, justamente para superar o obstáculo, esse personagem vai se transformar, ou seja, ele vai evoluir. Né? Essa evolução pode ser física, pode ser mental, pode ser psicológica, pode se dar de várias maneiras também. Então, o storytelling nada mais é do que você pegar fatos e colocar nessa sequência. Isso é muito comum no mundo do entretenimento. Né? Se eu estivesse falando aqui num podcast de cinema, isso ia ser muito básico. Mas isso não é tão básico assim para o mundo corporativo. Né? O mundo corporativo sempre usou storytelling, na verdade. Se você pegar propagandas antigas, lá das décadas de, sei lá, 40, 50, 60, tinha muito storytelling, porque inclusive as propagandas tinham muito texto, né? Isso. As propagandas eram como contos, assim, era até engraçado. Só que naquela época era uma coisa muito mais intuitiva. A diferença de uns 15 anos para cá, 20 anos para cá, é que o mundo corporativo, de alguma maneira, ele tem se interessado por isso de uma forma mais estruturada. Porque, pensa comigo, é cada vez mais difícil você conseguir a atenção de outra pessoa, né? Você faz um post nas redes sociais, ninguém curte. Você faz um filme na TV, não dá resultado. Você faz uma palestra, não dá público, ou o público te ignora. É cada vez mais difícil conseguir a atenção das pessoas. E aí o mundo das empresas, o mundo dos negócios, olha para esse tipo de técnica e pensa, poxa, o storytelling ainda é uma coisa que consegue capturar a atenção das pessoas. Por que eu não uso essas mesmas técnicas para fazer meu PowerPoint, minha propaganda, meu conteúdo e por aí vai? Tá super claro. Tá explicado? Eu que pergunto. Para mim, não, é muito... De certa forma, muito... Não vou chamar de óbvio, né? Na verdade é isso, é muito claro, vamos dizer assim, é muito fácil de entender dessa maneira. Acho que como um bom professor e escritor, você transforma algo que talvez seja um pouco mais difícil para quem está no mundo das finanças e no mundo, né, enfim, um pouco mais distante da comunicação, transforma isso numa coisa mais palpável, né? Porque
Se chegar com uma coisa muito técnica também, acaba batendo de frente e não funciona. O que eu acho que é muito interessante é isso. Você tá usando de uma ferramenta, né? Que a comunicação é uma ferramenta, né? Você claramente no seu discurso você coloca isso como uma ferramenta, tem um objetivo, né? Tem um objetivo bem claro, né? Assim, acho que comparando, eu entrando num universo que eu não conheço tão bem, né? Mentira, conheço bem, mas vou fazer de conta que não. O cinema, na verdade, é uma arte, né? Então você tá ali para contar, às vezes, claro, uma história, obviamente, mas para provocar uma emoção, contar uma história por diversas razões diferentes, e não necessariamente vender algo. E o engajamento, como sei lá, discussão sobre Kleber Mendonça Filho, né? Que tá agora então em evidência. Eu comecei a ver o Agente Secreto ontem, mas o filme é muito longo, brilhante, eu parei no brilhante, meio. O filme é brilhante, o filme é brilhante. Ele é meio... É isso, ele peca no engajamento. Já que a gente foi nessa, vamos falar desse filme. É que eu não quero dar um spoiler. Metade, não, então tá. Não, eu consegui ir até o final. Tem coisas ali do Kleber que realmente, sei lá, você pega filmes antigos dele... tem coisas que não estão tão bem resolvidas mesmo. Ele não fez seu curso. Porque ele peca um pouco na edição, eu acho. Assim. Ele tem coisa ali que você vai no filme, que você fala, mas por que tem isso aqui? Não precisava disso aqui, sabe? Faltou tirar alguns slides ali, faltou editar algumas coisas para manter engajamento. Sim. Tanto que você que ama cinema mais do que eu, você acabou ficando pela metade. Não, mas foi por causa de horário mesmo. Assim. A gente tinha que gravar aqui hoje de manhã e... Entendi. Já tinha passado da meia-noite, eu falei, obrigado, não, tá bom. Entendi. Eu queria ver até o final, mas eu vou ver hoje. Mas enfim, essa ferramenta que você usa, né? Acho que, bom, só fazendo um paralelo aqui com o cinema, né? O cinema é uma arte que traz para reflexão, digamos assim. Né? Você sai de lá, claro, tem objetivos diferentes, filmes diferentes, de diversas formas. Um blockbuster, um filme mais, né, enfim... passar uma mensagem ou outra. Quando a gente fala do mundo corporativo, tem um objetivo muito claro, né? Que é ou engajar a equipe, ou vender mais, ou explicar sobre um processo de admissão, ou explicar sobre um processo de treinamento, etc. Coisas... minha pergunta vai ser um pouquinho pegadinha, talvez. Eu já vou avisando, olha, que é o seguinte... eu ouço muito também eu vou tentar sair um pouco para não parecer tão pesado, tá? Eu vou nessa estratégia de comunicação. Eu ouço muito às vezes esse argumento que é, poxa, se a coisa é muito legal, ela engaja, tá? Se o assunto é interessante, ele engaja. É porque eu tô falando no mundo da pesquisa, do BI, de data, de tecnologia, que é onde eu tô hoje 24 horas por dia. Então, às vezes tem essa discussão, né, do tipo, mas é que não é interessante para quem tá assistindo, para quem tá recebendo. Falo, bom, então se não é interessante, então tá no lugar errado. Minha pergunta vai por esse caminho, que é, será que essa necessidade de construir algo usando de uma ferramenta poderosa, que é o storytelling, né, não seria, e caso não seja, me explique por quê, não seria até talvez uma evidência clara para as empresas de que as pessoas estão preocupadas com outras coisas. Querem viver as vidas delas. Mas é exatamente isso. Eu não estou dizendo que você esteja errado, pelo contrário. Estou abrindo a discussão aqui, a gente edita depois. Mas assim, às vezes a pessoa não quer estar lá vendo um treinamento de vendas, a pessoa não quer estar lá assistindo uma propaganda, às vezes a pessoa não quer estar lá vendo resultado de pesquisa. Ela quer estar em casa com o cachorro dela fazendo um churrasco, né? Então assim, será que essa ferramenta ela não é usada de forma a convencer as pessoas de uma coisa que elas não querem fazer? E se eu estiver errado, por favor, me explique por quê. Não, mas eu acho que é exatamente isso, né? E claro, quando a gente fala aqui de comunicação corporativa, não é que a gente está impondo uma vontade para alguém, claro, mas você está tentando persuadir alguém de prestar atenção no seu conteúdo, de comprar o seu produto, de fazer alguma coisa, né? O storytelling, ele deixa a comunicação muito mais interessante, muito mais gostosa, muito mais orgânica. Tá. Né? Eu vou te dar um exemplo aqui muito claro. Uma das fotos mais compartilhadas da história da internet é uma foto que o Obama está abraçando a Michelle. Não sei se você já viu essa foto. Não. O Obama tinha acabado de ganhar a segunda eleição. Ele tinha acabado de ser reeleito, e aí postaram lá essa foto, o Obama de costas abraçando a Michelle, que está de frente, e aí tem uma legenda, mais 4 anos. Tá? Essa é uma das fotos mais compartilhadas da história da internet. Se vocês procurarem aí no Google, vocês vão encontrar.
Essa foto tem um objetivo de negócios, entre aspas. Tem um objetivo político ali pro Obama, certo? Tá. Objetivo de consolidar uma vitória eleitoral, Tá. né? Mas como é que ela te pega de verdade? Por que ela é uma foto tão compartilhada? Porque, vamos pensar bem, fotos de políticos nunca são muito compartilhados. Como é que é uma foto de político normalmente, né? Tem um gesto, pode ser assim, 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 tem vários gestos possíveis, né? Tem um monte de papagaio de pirata atrás do político tentando aparecer. Uma ponte nova. Tem um backdrop atrás com logos do partido, coisas assim, e ninguém quer saber dessas fotos. Uhum. Por que as pessoas se interessaram pela foto do Obama? Por que elas resolveram recompartilhar tanto a foto do Obama? Porque a foto do Obama conta uma história de amor. É o cara mais poderoso do mundo que, depois de um momento estressante, que é uma campanha, tudo que ele quer é dar um abraço na pessoa que ele ama. Essa é a história que está sendo contada nessa foto. Então, de uma certa forma, você está mascarando objetivos políticos numa história que 100% que interessa a 100% das pessoas, né? Inclusive, tem estudos da psicologia e da neurociência que mostram que os assuntos mais, digamos assim, eficientes para conseguir a atenção de outro ser humano é ameaça e sexo. Né? Aí a gente pega o Obama pela questão do sexo aí. Do né? amor, enfim. Do amor, carinho, etc. Carinho, relação etc. com o outro. Exatamente. Então esse é um dos exemplos que eu dou de como funciona o storytelling. O storytelling nada mais é do que um grande cavalo de Troia. Boa. Você pega a sua mensagem que está aqui e você engloba com uma coisa que todo mundo quer ver. Uma história de amor, uma história de aventura, o que você quiser, né? E através dessa história que todo mundo quer ver, você passa a sua mensagem que está lá dentro. Não, é isso. Eu acho dessa maneira fica super claro. Esse cavalo, a ideia de cavalo de Troia transmite muito bem, né? Porque é isso, a gente tem objetivos vamos dizer, do lado da empresa, vamos dizer, do mundo corporativo, etc. E das pessoas que vivem suas vidas. Uma coisa tem que estar atrelada à outra de alguma forma, né? Enfim, a gente tem que produzir, né? Tem que trabalhar, tem que fazer acontecer, tem que fazer o PIB girar, né? O que você faz, então, é isso. Você pega para eu tentar traduzir ainda um pouco mais, você pega esses objetivos, digamos, do mundo corporativo que são necessários para uma sociedade, seja ele do mundo capitalista ou não. Você pode também trabalhar com projetos sociais. O comunismo usava storytelling também. Usava storytelling pra caramba, né? E veja, storytelling é só uma técnica. Você pode usar isso pro bem ou pro mal, né? Aí vai da ética de cada um que pratica. Sim. Eu não acho nem que seja uma discussão sobre bem ou mal, claro. Acho que é algo que faz parte do funcionamento cognitivo humano, assim, né? Assim, a gente... É a velha história do marketing. Vamos falar do marketing, então, que é venda de produto, né? Às vezes um produto tem, vamos lá, transgênicos na formulação, né? O jeito de contar a razão de ter transgênicos, ou até saber o quanto as pessoas se informam a respeito. Eu já fiz projetos sobre isso. Se elas leem a embalagem ou não e o quanto realmente isso impacta na vida delas, isso é, de uma certa forma, storytelling. Claro que a adoção de transgênico é um tema super sensível, porque, de certa forma, quem está ganhando é a indústria. Sim. Mas tem outras alavancas de crescimento, para dar um nome bonito, que faz sentido para a população também, né? Que é, enfim, atender mais gente, ter mais produção. Super discutível, transgênico esse não é o tema, mas o ponto é... Transgênico pode acabar com a fome no mundo. Pode acabar com a fome, por exemplo, então. E tá vendo? É um jeito de olhar. Minha pergunta é muito em cima disso, que é... Eu queria desmistificar um pouco essa ideia, porque sempre que falam, ao longo dos últimos, vamos dizer, 30 anos, né? O marketing, de certa forma, sempre de uma forma muito pejorativa no dia a dia, né? Ele é marqueteiro, né? Aquela coisa do marqueteiro como se fosse alguém que quisesse vender algo para alguém. Pode reparar. Eu gosto ainda gosto da imprensa tradicional, digamos assim. Leio os jornais mainstream. Tanto de um lado quanto de outro, tá? Dos dois lados, né? Eu também assino todos tenho que olhar todo dia. E geralmente, quando fala-se de um político, acho que é legal falar de política, tem muito a ver com storytelling, né? Política mais até do que marketing, do que o mundo corporativo, né? Mas enfim.
Geralmente fala-se de alguém, né? Ah, mas ele é um marqueteiro, como é? Você fala, mas peraí, como assim, né? Um marqueteiro por quê? Porque basicamente está querendo, e olha que às vezes é um jornalista escrevendo, né? Que é alguém de comunicação, né? Nada contra o jornalista, pelo contrário. Mas é isso, é alguém de comunicação, de certa forma, colocando um peso negativo para algo que é estruturado para vender, né? Como se fosse negativo. Tomar essa roupagem da venda, produtar algo, que a gente fala em tecnologia, né? Você está produtando. Eu acho ótimo esse termo. Você está produtando, você está pegando coisas que têm uma função clara, né? Enfim, de assinatura, de troca, de facilidade, etc. E você está produtando, você está fazendo com que de um jeito que fique claro para você esticar a mão e pegar aquilo. Eu sei que eu falei demais, mas eu estava querendo te dar um pouco de pano de fundo, que meu objetivo não é atacar o que você faz, pelo contrário. Eu acho que as pessoas hoje, a nossa sociedade capitalista na China, não depois te conto da China, que é super legal, se a gente tiver tempo. A gente acaba olhando para esse lado do marketing, do storytelling, do convencer as pessoas, do engajamento. Termos esses que quem não está no dia a dia desse tipo de desafio, acaba olhando de jeito negativo, né? Ah, lá vem eles com mais uma historinha. Ah, tem muito isso. Eu tô querendo ir para esse lado. Tipo, pô, então tá, mas essa historinha é importante, ela é relevante, ela faz sentido para você? Acho que quando a gente fala de dar uma roupagem, de contar uma história, para quem não está acostumado, para quem não entende o porquê daquilo, pode parecer pejorativo. Eu queria te perguntar se você passa por isso ao longo do seu dia, se isso é normal para você. Isso é normal para mim. E sabe quando eu mais sinto isso? Quando eu faço algum post no LinkedIn que viraliza. Né? Eu posto muito no LinkedIn, acho que é a rede que eu mais uso. Normalmente meus posts dão lá um bom público, mas assim, nada demais. Mas de vez em quando tem um post que viraliza um pouco mais do que o normal. Já fiz post que deu 1.000 likes, 2.000 likes, 3.000 likes, coisas desse tipo. Quando o post viraliza, sempre tem alguém que chega lá meio fora do contexto. Tá. Né? Gente que não me segue, gente que, sei lá, nunca ouviu falar de storytelling. E a primeira coisa que a pessoa vê lá embaixo do meu nome é especialista em storytelling. E aí sempre tem uns comentários assim, você fica aí contando historinhas, não sei o quê, a empresa conta histórias, lá. Exatamente nessa pegada que você traz. Eu acho que isso tem um pouco a ver com o fato de que o storytelling também é usado para coisas ruins. Sem dúvida nenhuma. Tá. Na política a gente vê isso acontecendo, né, o tempo todo. E aqui eu faço até meu meia-culpa. Assim, eu já me questionei muito sobre isso. Eu sempre ensinei storytelling como uma ferramenta neutra. Né? Eu sempre falei para os meus alunos, olha, vocês podem usar isso aqui para o bem ou para o mal. Mas será que eu deveria ser um pouco mais enfático e falar, gente, olha, usem isso aqui para o bem? Né? Porque o storytelling está incrustado no cérebro humano. Nossos ancestrais, que viviam em fogueiras, viviam em cavernas e se reuniam em volta de fogueiras, o que eles faziam ali? Contavam histórias. Uhum. Era o único jeito que tinha de compartilhar conhecimento. Uhum. Antes de existir Google, enciclopédia, ChatGPT e tal... Antes de existirem essas coisas, o único jeito de contar histórias o único jeito de compartilhar conhecimento era contando histórias. Uhum. Nós somos descendentes de bons contadores de histórias, porque as tribos que contavam melhores histórias tinham mais chance de sobreviver, né? Uhum. Então, contar histórias é uma coisa inerente à psique humana, digamos assim. Uhum. Não tem nada de errado com isso. Agora, muitas pessoas estão usando isso de uma forma bastante errada, né? E aí começam a entrar os problemas. Uhum. Genial. A relação entre marcas, produtos, serviços e pessoas sempre vai acontecer. As pessoas sempre vão continuar consumindo algo, seja ele produto, serviço, ideia. A gente está sempre procurando se informar, se entreter, se alimentar, né? Enfim, de certa forma, invariavelmente vai passar por produtos e serviços para atender essa demanda clara. O storytelling, no meu entendimento, facilita esse contato, essa ponte, né? Uma empresa vai ter que passar por um treinamento de segurança, uma pessoa da área de finanças
quer realmente ajudar a outra a entender o universo complexo das finanças, se não for da natureza dela, da origem dela. Então, para mim é isso. O storytelling, como você está colocando agora, ele é uma ponte que facilita essa conexão. É isso. E você deu um exemplo ótimo aqui. O pessoal de finanças tentando explicar para não financeiros, digamos assim, para não financistas. Isso é uma coisa que acontece em toda empresa grande, né? Você que pela Antenas BI atende várias empresas grandes, você sabe como funciona. Cada área numa empresa funciona como um feudo, cada área tem sua própria terminologia, tem sua própria linguagem, seu próprio dialeto. E aí, quando finanças vai falar com RH, ninguém se entende. RH vai falar com logística, ninguém se entende. Logística vai falar com informática, ninguém se entende. Qual que é a linguagem comum entre todas essas áreas? É contar histórias. Porque é isso que o software humano... É isso que vem de fábrica no software humano. Né? Facilitar essa conexão. Facilitar a conexão. Ainda mais hoje é isso. A Story Talks tem 20 anos? Não, tem 8 anos. Tá, 8 anos. Mais ou menos o começo do crescimento do Google, né? Por aí, né? Um pouquinho menos, né? Não, um pouquinho menos. O Google já tem era... aí uns 15 anos mais. Né? Exatamente. A gente começou a ver e já discutir o tema da atenção há pelo menos uns 10, 15 anos, né? Antigamente, a atenção, até brinco com algumas pessoas, falou, cara, a discussão da atenção antigamente era mudar o canal. Era o tal do zapping. Zapping era um tema, não sei se você lembra, época dos 2000. Lembro. Como é que você faz com que uma pessoa não mude o canal? Esse era o grande dilema da atenção das pessoas. Porque você está lá no SBT e você muda para Globo. Você já não tinha muita opção de canal. Mas como é que você perdia alguém que estava assistindo alguma coisa e falou assim, agora vai perder o Ibope, vai do Gugu, do Faustão pro Gugu, né? Agora você revelou nossa idade, meu Deus. Não, eu vi isso no YouTube. Hoje o tema da atenção é muito mais sério, né? Assim, eu acho que você e eu também sofro isso, mas você deve sofrer muito isso e muito provavelmente por isso você cresceu bastante, também é isso, né? Não é só mais a atenção ao assistir propaganda e a ver comunicação, né? É a atenção até mesmo ao fazer o seu trabalho do dia a dia, né? É se relacionar com o colega, né? É um problema que a gente está tendo, eu não vou chamar de distúrbio da atenção, porque não é isso, mas é um problema que a gente está tendo generalizado, que é a velha história, é isso, a gente está com o celular na mão ou com a cabeça muito preocupado com outras coisas e acaba esquecendo de explicar para o colega do lado que é de uma outra área algo que é super trivial. Como é que você lida e como é que você acha que impacta no seu negócio esse desafio da atenção que a gente vive hoje? Nossa, isso tem tudo a ver com o meu negócio, né? Não é à toa que o storytelling surge no mundo corporativo de uma maneira mais estruturada de 15 a 20 anos para cá. O que aconteceu de 15 a 20 anos para cá? A internet, né? A popularização da internet. E veja, na época aí do SBT contra a Globo, quantos canais você tinha? Sei lá, você tinha 6 canais de TV, meia dúzia de canais de rádio e 2 jornais por cidade e meia dúzia de revistas especializadas. Já era bastante coisa, mas assim, comparado a hoje, é nada. Né? Hoje, antes de você chegar, a gente estava batendo um papo aqui e eu aprendi uma expressão muito boa. Como é que é? Infodemia, né? Infodemia. A gente vive numa infodemia, né? A gente vive numa época de muita poluição de informação. Todo mundo está gritando e tentando falar com você. E quando todo mundo está gritando, como é que você se destaca? Né? Contar histórias é uma das poucas ferramentas que ainda consegue um pouco da atenção das pessoas. Então, vou dar 2 exemplos aqui. Ninguém consegue ficar mais do que 5 minutos sem dar uma olhada para o celular. Mas se você está vendo um filme que te interessa, você fica 2 horas sem olhar para o celular. Hoje em dia, todo mundo reclama da falta de tempo. Mas se você está vendo uma série que te encanta, que te pegou de alguma maneira, você cria um tempo que não existia na sua vida, né? Você vai varar uma noite, vai dormir até mais tarde para ver mais um episódio, para terminar uma temporada e por aí vai. Então, as histórias ainda têm esse poder sobre a gente. E aí você acabou de me fazer pensar aqui que o Agente Secreto não foi bom o suficiente para eu ficar
acordado Claro. até de madrugada, né? É um filme legal e tal, tô gostando, mas faltou alguma coisa ali pra eu achar que valia a pena acordar com sono hoje. Mas uma boa história captura a nossa atenção, né? Não é à toa que as empresas passaram a olhar para isso com tanto carinho. Então eu digo que meu negócio inteiro eu devo à infodemia. Se a gente não vivesse nessa época de infodemia, talvez as empresas não se interessassem tanto por storytelling. Não, acho que não. Acho que não. Não precisa, não, acho que não. Desculpa, ninguém me perguntou isso, mas eu acho que não. Eu acho que a infodemia fez com que você. Bom, como bom consultor, eu acho que a infodemia acelerou esse seu processo de crescimento. Sim, pode Mas ser. acho que, de uma certa forma, manter o engajamento das pessoas, ele é trivial, ele é básico. Eu acho que para qualquer relação, digamos, comercial, mesmo que seja de um filme. Sim, Acho que é isso. mas aumentou a urgência. Aumentou a urgência, sem dúvida, é isso. É isso. Eu acho que é que eu tô tentando fugir da política, mas é difícil, né? Porque a gente fala de engajar com algo entre direita e esquerda. Nossa, lá vou eu, entrar num universo super complexo. Mas é isso, é uma história. No final do dia, a gente nunca sabe o que é que a gente tá vendo agora. Isso já posso entrar. Achei um caminho bom pra fazer meu ponto. Que é isso, tá tão claro que a gente não sabe mais em quem confiar, né? Assim, essa discussão agora do STF, etc. Claro, não vou falar de direito e esquerda, não vem ao caso agora, mas enfim, é uma história que nos é contada, porque a gente não sabe dos bastidores, a gente não sabe o que acontece de fato, a gente não esteve lá em Brasília naquelas reuniões, a gente não sabe o que está por trás do que está sendo contado. Mas, de novo, esse é o lado negativo, né? Eu acho que a gente acaba engajando nessas histórias e acaba criando nossas próprias interpretações sobre o que existe no mundo. E o que você faz não é só uma edição, não é só uma roupagem, não é tentar enganar ninguém, né? Você, vamos dizer, você lapida um pouco os objetivos para que faça sentido para as pessoas. Né? É um pouco isso que você faz, ou não? É isso. E aí eu vou fugir um pouco da política. Por favor, não me ajuda. Eu adoro. Eu adoro falar de política. Não, mas para aqui não, pelo amor de Deus, senão a gente vai ter um monte de hater aí falando, pelo amor de Deus. É verdade. Esse canal de direita, esse canal de esquerda, ou esse canal de centro. É verdade. Mas isso tem muito a ver com o que você faz, inclusive, né? Porque você tenta transformar dados em... Desculpa, me fugiu agora aqui. Do que a gente estava falando mesmo? Porque eu falei de política. Não interessa, vai falando. Não interessa, tá bom. O papo tá bom, a gente vai... De alguma forma você falou alguma coisa aqui que me lembrou de transformar dados em narrativas. Sim. Né? Que é o que você faz também, de uma certa forma. Claro, não, você não tá aqui à toa. Não tô aqui à toa, né? A gente vive nessa infodemia, mas a gente vive também num momento em que você tem muitos dados disponíveis. Né? Você tem dados quase infinitos. Uhum. A questão é o que você tira disso, né? Como é que você organiza esses dados de uma maneira que faça sentido na cabeça das pessoas. E essa era a conexão com política, na verdade, porque você estava falando disso, né? Você estava falando de pegar fatos da realidade e fazer sentido para as pessoas. Porque, sei lá, vou lembrar agora de Escola de Frankfurt, vou longe, hein? Opa! É que tá indo para um lado técnico, a gente vai ter que ir para o lado técnico, né? Enfim, é isso. Tinha uma discussão na Escola de Frankfurt, você deve lembrar bem, se não, também zero problema. É isso, né? A discussão era, eu não lembro qual deles, né? Desses sociólogos, falava sobre a relação quente que se tinha com o público. Ah, você vai saber. A crítica era de algum dos sociólogos, não vou lembrar agora, porque, enfim, mas ele falava que o cinema ia acabar com a arte. Porque o teatro, de certa forma, o ator e as pessoas em cena tinham uma relação com o público que era o que ele chama de relação quente. Que então que a peça ia meio que se moldando, né? Para ter essa relação com o público. Porque era vivo, né? Tava ali, tava acontecendo, era real. E a crítica dele nessa época, nos anos, sei lá, Belle Époque, talvez, anos 20, né? A Escola de Frankfurt foi mais ou menos por aí. De que o cinema era uma coisa fria. O ator não estava vendo o público ali enquanto a coisa acontecia. Então, a discussão era... Estou reduzindo, assim, né, livros e livros em algumas frases. Mas a discussão de como o cinema ia acabar com esse... O que a gente chama hoje de engajamento.
né? Para mim, esse calor que eles se referiam, não lembro, não sei se foi, sei lá, Durkheim, não sei se foi isso. Se foi ele ou não, mas acho que foi. Ele falava que isso, o cinema era frio, porque você ia lá e replicava a mesma coisa toda vez, né? E a audiência podia ou não ter uma relação com aquilo que não ia mudar a natureza daquele filme. É uma discussão sobre engajamento. Se você parar para traduzir para os dias de hoje, posso estar muito errado, mas é a minha interpretação. Não, faz sentido. É uma leitura de engajamento, né? O que ele chama de calor? Eu adaptar a maneira como eu me proponho apresentar dados ou apresentar uma estrutura de negócios para que faça sentido para aquele público que está assistindo. Não, faz sentido. Quer ver? Vou fazer um paralelo com isso. Na época da pandemia, muita gente que fazia apresentações em lugares físicos, né, que fazia apresentações presencialmente, passaram a ter justamente essa discussão quando eles tiveram que ir para trás de uma câmera. Sim, então. Né? Assim, olha, é verdade. A apresentação perdeu um pouco daquele calor humano e tal, perdeu... E continua até hoje, né? Porque a gente... É engraçado, antes da pandemia, muitas vezes eu pegava avião para fazer uma reunião numa cidade. Isso. E isso acabou, né? Total. Porque a não ser, tem que ser a reunião mais importante do mundo para eu pegar um avião e fazer. Isso acabou. Agora a gente se acostumou com a câmera e a vida que segue. Mas é a mesma discussão. Pergunta pegadinha. Opa! O que é engajamento? Essa pergunta é difícil, hein? Vou fazer de novo então, tipo a bujanra. Tá bom. Que agora deu pra pensar já, né? Ele sempre dava uns 10 segundinhos. O que é engajamento? Pra você. Engajamento é você se importar com o que tá acontecendo. A ponto daquilo... Você falou de importância, né? E sabe que em pesquisa é isso. Se você tá classificando como importância, concordo, gênero então tem certo e errado, né? Mas importância, olha lá, eu tentando traduzir o que você está dizendo, ver se eu estou certo. Se é importante, eu troco o meu tempo por isso, né? Isso, né? Exatamente. É algo, então vamos reformular, é algo que faça valer o seu tempo. Você acha que com o engajamento cada vez mais escasso e, portanto, a sua função ser cada vez mais necessária, né? Como é que você vê o futuro em relação ao engajamento? Você acha que ele vai... A gente já tá vendo o pior cenário? Não, acho que ele só vai diminuir. Eu acho que cada vez mais vai ser... vai ser cada vez mais difícil conseguir o engajamento das pessoas. A não ser que a gente chegue num ponto... Talvez mais para o futuro a gente chegue num ponto onde a sociedade ganhe tanta consciência sobre isso que ela consiga se desconectar. Essa é uma possibilidade. Mas eu não sou tão como é que fala? Eu não sou tão otimista assim, né? Eu acho que algumas pessoas já têm percebido isso e têm se desconectado. Então, vou dar um exemplo aqui. Alguns anos atrás, eu passei a assinar vários jornais porque eu entendi que não dava para me informar via redes sociais. Né? Então, eu dei uma desconectada nesse sentido. Alguns anos atrás, eu também deixei meu celular no silencioso totalmente. Então, eu não recebo notificação de nada. Eu tenho que entrar ativamente nos aplicativos para ver as mensagens e tal. Tudo isso são pequenas ações que você vai fazendo a partir da consciência de que a gente vive numa infodemia. Agora, sim, isso pode acontecer comigo, com você, com meia dúzia de pessoas. É o que vai acontecer no geral? Não estou enxergando esse movimento. Tá. Vamos falar das diferenças geracionais, que eu acho que tem super a ver com o seu negócio, certo? Certo. E super a ver com essa discussão. Ao meu ver, a gente faz um corte entre a geração, vamos dizer, pré-mobile e pós-mobile. Ou o que eu costumo brincar de pré-5G, pós-5G. Que não é o celular, né? É o celular conectado. As pessoas falam que o mal é o celular. Não é o celular. O celular é ótimo. Você pode ler no celular, você pode fazer um monte de coisa. E também usar a internet no celular. Sim. Você vê, e para o seu público hoje, quem te contrata, para onde você presta o serviço, você vê essa mudança radical, vamos dizer, 35, 30 menos, 35, 30 mais? Se é que é mais ou menos esse corte geracional? Ou não dá para dizer?
eu não sei dizer, porque quem me contrata normalmente é 35 mais. Tá. Né? Eu tenho muito poucos alunos que acabaram de sair da faculdade, por exemplo, gente de 20, 25, Tá. 30 anos até tenho, mas assim, de 20 a 25 é uma idade que eu tenho muito poucos clientes dessa idade, eu tenho muito poucos alunos dessa idade. Eu acho que ou eles nasceram com um software diferente, é uma possibilidade, né? Ou eles ainda não chegaram no ponto de maturação para entender que comunicação é importante. Tá. Vamos para case, então. Vamos lá. Pergunta pegadinha, adorei esse nome, mas eu vou começar a usar. Mas eu não vou fazer sempre os disclaimers, não. Eu já vou direto para ela na próxima. Qual dos cases que você fez, implementou e apresentou, se você puder contar, claro, que você acha que, não vou dizer que você mais tem orgulho, mas que você mais tenha gostado de fazer ou mais tenha visto a mudança ou tenha visto provocado diferença real no que você faz, assim, que você pode contar pra gente. Olha, tem muita coisa que eu não posso contar realmente, mas eu vou contar um case que eu acho que é um dos mais curiosos. Não sei se é o melhor, não sei se é mas é muito curioso, assim. E foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. Não sei se você lembra que alguns anos atrás teve uma greve dos caminhoneiros. Eu acho que era governo Temer, né? Claro. Foi um caos, né, aqui. A área de logística de uma farmacêutica estava com um problema de comunicação interno. Porque, por causa da logística, por causa da greve dos caminhoneiros, estava tudo atrasando. Né? Os insumos, os remédios, etc., estava tudo atrasando. E por isso eles estavam sendo vistos na empresa como vilões. Né? Tudo era culpa da área de logística. Só que a área de logística tinha uma outra opinião sobre o assunto. Eles achavam que eles estavam sendo heróis, na verdade. Eles tinham certeza de que eles estavam criando um milagre ali. Porque ao invés de atrasar uma semana, eles conseguiam fazer com que atrasasse só 3 dias, por exemplo. Né? Eles estavam trabalhando dobrado, fazendo uma série de milagres, e ainda assim a empresa achava que, enfim, que era tudo culpa deles. E aí a área de logística dessa empresa nos contratou para uma consultoria de comunicação interna para a gente conseguir mudar a imagem deles dentro da própria empresa. Uhum. Esse é um dos cases mais curiosos, assim, inusitados que eu já tive. Porque normalmente a gente trabalha para fora, né? Para conseguir um cliente, enfim, a gente trabalha muito mais para o público externo do que interno. Tá. E é engraçado, né, como acontecem essas dinâmicas dentro das grandes corporações. E aí, qual foi o resultado? Tô curioso. Não, o resultado é que eles conseguiram mudar a percepção. Né? E aí o pessoal acabou entendendo o que a gente aqui conversando é, de uma certa forma, óbvio, porque é isso. A gente acaba assumindo que as pessoas estão acompanhando as notícias e vendo o que está acontecendo. Isso, exatamente. Só que não é assim, né? Uma das lições mais básicas de comunicação é que o óbvio não existe. Né? O óbvio não existe. Pode ser óbvio para você, não é óbvio para todo mundo. E o outro ponto também é que, lembra da estrutura de história? Você tem um personagem, você tem um desejo, você tem um obstáculo. O que tinha aí nessa história? Um obstáculo gigantesco, greve dos caminhoneiros. Né? Só que eles estavam esquecendo de contar essa história com esse obstáculo. E aí o que acontece? No mundo corporativo, muitas vezes a gente tem medo de contar o obstáculo, né? Você quer contar uma história super bonitinha onde nada acontece. E essa história não funciona. O que prende a atenção do público, ou dos stakeholders nesse caso, né? O que muda a percepção, o que faz com que alguém se engaje naquela história, é justamente o obstáculo. É aí que está a tensão. Né? Eles estavam esquecendo de contar essa tensão. Eles estavam esquecendo de contar que, olha, se não fosse o nosso trabalho, isso aqui ia demorar o dobro. Genial. Parabéns pelo... Obrigado. Porque é isso. Eu adorei essa frase. O óbvio não existe, né? O óbvio não existe. Caramba. Mas então, conta melhor pra gente. Porque é isso. Eu já vou pro lado do... O óbvio não existe porque a gente acaba
enfim, criando... É aquela velha história que eu conto do Matriz 2x2, né? As empresas geralmente falam, mas é isso, meu produto tá aqui. Você fala, não, mas calma, da onde você tirou isso, né? A gente acaba criando histórias que nos satisfazem do ponto de vista corporativo internamente, né? Para tentar não ver algo que acontece no nosso mundão lá fora. E você que trabalha com pesquisas, acho que você deve ver isso todos os dias, né? Coisas que os clientes têm certeza que o público está entendendo e você faz a pesquisa e descobre que não. Nem sempre entendimento é o ponto, mas sim, é isso. Às vezes tá entendendo, tá saboreando, tá comprando, acha o preço caro ou não, que não é só sobre comunicação, né? Claro, comunicação é 90%, 80% do trabalho, né? Mas é isso. Quer ver como óbvio não existe? Antes de começar aqui o nosso papo, a gente estava conversando aqui sobre trabalho e tal, e você usou 3 siglas para falar do que você faz, né? Era BI, tinha uma outra que eu não lembro e tinha uma que eu não sabia o que era. Você falou com muita propriedade, assim, não, porque a gente faz aqui XPTO, eu não lembro da sigla. Eu te perguntei, mas o que é isso? Né? E pra... Como é que é? O CMI. CMI. Pra você era muito óbvio. Ah, sim, claro, claro. Você respira isso todos os dias. Lógico, pra você é óbvio. Pra mim, que não tô nessa área, não é tão óbvio assim. Não, mas claro, eu acho que esse é um dos grandes problemas de tradução quase, que né, não é nem comunicação e tradução, né, de um mundo para o outro. É que a gente assume que o mundo do vizinho é o mesmo mundo do nosso mundo, Exato. E não é. Então, esse seu trabalho... Teve algum projeto que você fez e que você possa contar aqui, ou que você não tenha feito, que você tenha visto, que vale muito a pena dividir, de storytelling, ou que você fala, nossa, isso aqui é genial, I wish I would have done that. Eu queria ter feito isso. Olha, eu vou falar de um projeto que nem é meu, mas enfim, é uma campanha que eu vi esses dias, vi alguns dias atrás da La Liga, né, a Liga Espanhola de Futebol. Eles fizeram uma pesquisa e eles viram que mais de 50% das pessoas torcem pelos times muito via herança dos pais, digamos assim, né? Os pais vão lá e incentivam as crianças a torcerem pelos times. E aí eles fizeram uma série de ações justamente para mostrar isso, né? Uma das ações era um vídeo lindíssimo que é assim, é um cara levando o pai velhinho no jogo, e aí toda hora tem recortes que mostra o velhinho mais jovem levando o filho pequeno no jogo. E aí vai fazendo esses paralelos. Assim, é uma coisa que você torce pro Guarani, né? Com muito, muito orgulho. Com muito orgulho. Seu pai te levou no jogo? Meu avô. Seu avô? Meu pai é ponte pretano. Eu não acredito. Juro por Deus, ele é ponte pretano. Me assusta saber o que você... Desculpa, me assusta você saber o que é um ponte pretano. A Ponte Preta caiu aí, né? O Guarani nunca levantou, mas enfim. Mas você com certeza vai chorar vendo esse vídeo, assim, porque é incrível. Ele mexe com as emoções, ele conta uma história muito legal. E aí tiveram outras ações em volta dessa plataforma, né? A ação mais legal que eu vi foi a seguinte: normalmente nos jogos de futebol, os jogadores entram com crianças, né, no campo. Não sei se no Guarani é assim, mas nos outros times... Poxa, agora eu vou começar a ficar... Vou começar a me sentir atacado aqui. Se no Guarani também é assim, é um time... Sim, é que eu não sei se tem criança torcendo pro Guarani. Caramba, lógico, tem minhas 2 filhas e mais umas 2 ou 3. Tô brincando. Então, os times normalmente entram acompanhados das crianças, né? Sim. E aí, em alguns jogos da La Liga, eles fizeram os jogadores entrarem acompanhados dos pais ou dos parentes que fizeram eles torcerem. Que legal. Que legal. É muito legal. Assim, essa é uma ideia muito simples que eu gostaria de ter tido. Putz, e mexe com uma, vou dizer, globalmente, né? Porque o futebol, enfim, ele tem essa linguagem global, mas a gente tá falando do mundo ocidental, né? Mas de qualquer maneira é isso. Fala com nós brasileiros e fala com espanhóis, né? Fala. E com ingleses e com... Talvez latinos em geral, mas isso é muito, muito forte, né? Pô, muito legal. Não quero terminar o papo agora, eu queria te perguntar sobre o livro primeiro. Muito obrigado pelo presente. Imagina. Storytelling, de Carmine Gallo. Qual foi o seu papel nesse livro? Sobre o que ele fala? Eu vi que Steve Jobs, Papa Francisco, Churchill.
Conta pra gente, em linhas gerais, aí, o que tem de bacana que eu vou descobrir aqui. Legal. E obrigado pelo presente. Imagina, esse é um livro que eu traduzi, né, alguns anos atrás. É um best-seller sobre storytelling nos Estados Unidos. Foi traduzido para cá por mim. E além de traduzir, eu também comentei e fiz o prefácio. Tá. Né? É até engraçado que eu nunca traduzi nada na vida. Foi só pelo meu envolvimento com o tema, digamos assim. E não pretendo traduzir mais nada também, que dá um trabalho do cão. É muito trabalhoso traduzir um livro. Eu fiquei, acho que uns 3 meses focado 100% nisso. Assim. Nossa. Mas o resultado é muito gostoso, né? Quando as pessoas leem e começam a comentar e elogiar, isso é muito bacana. Esse é um livro, basicamente, sobre usar storytelling para falar em público. Public speaking. Né? Tanto que ele dá exemplos aí do Steve Jobs, do Churchill, do Papa Francisco, enfim, de várias outras pessoas. E é o típico livro americano de negócios. Como é que é um livro americano de negócios? Normalmente tem um pouquinho de teoria e aí case. Pouquinho de teoria, case. Sim. Pouquinho de teoria, case. Sim. Então ele é um livro muito gostoso de ler, porque ele não é denso. Tá. E você aprende várias histórias aí. Como é que Steve Jobs, Papa Francisco e Churchill faziam para contar histórias? Basicamente é isso. E por quê? Como é que eles faziam? O que eles faziam? Conta eu achei que você estava falando Não, tô te perguntando. do tipo. Rapidinho, só pra te contar esses cases. Eles basicamente conseguiram... Posso escolher um? Cara, pra mim... Claro, o Papa Francisco tem uma força grande, Steve Jobs não sou grande fã, mas o Churchill, pra mim, é um nome... Do ponto de vista de política, importância global. Claro, Steve Jobs, Papa Francisco também. Claro. Mas você fala, Lutufo, escolhe um. Não, o Churchill mudou mais o mundo Churchill do que os outros. mudou mais o mundo que os outros, eu acho. Eu também então, se puder começar pelo Churchill, eu acho que, eu também além acho. do que é uma figura, enfim... Olha, o Churchill, eu vou colocar aqui muito entre aspas, tá? Ele deu sorte de ser um comunicador num momento de muito conflito. Né? Acho que ninguém queria pegar aquela batata quente, que era o Reino Unido no meio da Segunda Guerra. E ele aproveitou o momento e soube contar uma história, mas porque ele não fugiu do conflito, né? Ele não fugiu do obstáculo, que nem as empresas fazem. Não, calma, conta pra gente aí, mas ele contou a história, mas qual história ele contou, como foi? Conta pra gente, como é que ele usou isso a favor dele? Tem algum momento específico que dá pra contar? Eu não lembro exatamente do momento específico, mas mas de alguma maneira ele soube, como é que eu vou dizer? Ele soube trazer todo o povo inglês para a guerra. Tanto que, se eu não me engano, a opinião pública era meio contrária à guerra. Os ingleses não queriam lutar. Sim. Né? Os ingleses tinham acabado de vir da Primeira Guerra Mundial, assim, tava... Pode falar palavrão aqui? Claro, tudo. Tava todo mundo fudido. Né? Essa é a verdade. Ele usou muito rádio, né? Ele usou muito rádio para falar com a população. Ele conseguiu criar um inimigo muito claro, né? Isso. Ele falando assim, olha, você tá lutando contra Hitler, e lutar contra Hitler é lutar pela sua liberdade. O inimigo ficou muito claro, né? O inimigo ficou muito claro. Ele conseguiu traduzir muito bem isso. Coisa que os franceses não fizeram tão bem, né? Não, sem dúvida não. E uma coisa que você falou que é muito importante é isso, né? E acho que em qualquer cargo, qualquer empresa, você tem que, de uma certa forma, ter a sorte, entre aspas, de estar com um problemão na mão, né? Porque quando você resolve isso, você não só tem um case, né, que vai te fazer ser promovido, ou enfim, a empresa crescer, etc., mas também você aprende muito com aquilo, né? Exatamente. Ter um problemão na mão também deveria ser o que todo executivo gostaria de ter. Né? Porque se você resolve o problemão, você sai muito bem dessa história, né? E eu queria fechar, eu vou falar do Steve Jobs, porque ele é uma figura mais, né, enfim, popular, talvez não tanto quanto o Papa Francisco, mas ele é uma figura onde as pessoas conhecem bastante seus ensinamentos, suas criações, que é isso. Uma coisa é você ter um desafio na mão e a gente acaba imaginando que tem lá um grande gênio, etc, que acabou criando um novo celular, uma nova maneira de ouvir música. Mas o que eu vou fazer é uma pergunta, não é uma constatação. O Steve Jobs era um ótimo comunicador. Sem dúvida. Talvez um dos melhores da história, né? E todo mundo tem ele como um grande gênio da criação, da tecnologia, enfim. Quando, na verdade,
ele é mais comunicador, você acha? Boa pergunta. Eu acho que ele é mais comunicador e mais visionário, né? Ele certamente não era o cara que colocava a mão na massa e ia fazer lá o chip, o negócio e tal. Pelo menos até onde eu sei, não era esse cara. Mas ele era o cara que tinha visão. Ele falava, eu quero um produto assim. Né? Se virem aí para fazer. De uma certa maneira, ele era meio o Oscar Niemeyer da tecnologia, porque dizem que o Oscar Niemeyer era assim, né? Ele fazia um negócio que não parava em pé. E o calculista que se vire. Então eu acho que o Steve Jobs era mais por aí. Muito bom. Legal. Então, muito obrigado pela conversa, valeu, adorei o papo. Igualmente. Geralmente, no final, costumo fazer uma pergunta que é, para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, entre perfis diferentes de comunicação, marketing, pesquisa, o que você deixaria como recomendação do Bruno ou sugestão de o que estudar, o que fazer para chegar onde você chegou, ter o seu conhecimento ou crescer profissionalmente? Assim, o que você pode deixar de recomendação para alguém que esteja te ouvindo e falar assim, olha, geralmente eu passei por isso daqui, olhem para esse lado, estudem mais isso, o que você poderia deixar de sugestão / recomendação, se você quiser, por favor? 3 coisas, então. Primeiro, quero voltar na história do Churchill, porque eu acabei de lembrar que tem um filme que chama, se eu não me engano, O Discurso de uma Nação, que é justamente como o Churchill conseguiu... como o Churchill fez o primeiro discurso dele, o mais importante que levou que conseguiu unir o país. É um filme sobre storytelling, basicamente. É incrível. Tá. Se não for esse título, busquem aí filmes sobre o Churchill que vocês vão descobrir qual é. Ótimo. É muito legal. Segunda dica é que assim, já existe muita literatura sobre storytelling, tanto em português quanto em inglês. Os livros que existem em português são mais genéricos, digamos assim. Agora, se você tem o privilégio de ler inglês, vai na Amazon e procura storytelling mais o assunto que você quiser. Vai aparecer lá. Né? Na literatura inglesa tem muita coisa que dá para descobrir. Então, por exemplo, se você é do mercado financeiro, coloca lá storytelling e finanças. Vai ter um livro disso. Storytelling RH. Vai ter um livro disso. Né? É incrível o que está disponível em inglês. E, em terceiro lugar, eu vou fazer um jabá do meu curso, o Workshop Story Talks. Né? Um workshop que agora eu vou olhar para a câmera ali. É um workshop que tem 2 dias de duração, sempre um sábado e domingo. A próxima edição acontece, acho que 16 e 17 de maio, aqui em São Paulo. E é um workshop transformador, porque todo mundo se apresenta 2 vezes, ganha feedbacks. Isso é metade do curso, e a outra metade do curso é basicamente material expositivo e teoria. Então tem teoria, tem prática, e a pessoa, em um dia, a gente garante que sai transformada, sai falando muito melhor do que entrou. Incrível, muito obrigado. E quem assistir esse podcast ganha um cupom de 5% de desconto? Indica 10% de desconto. Pronto. E eu também? Vale pra mim também? Vale. Não, você tá convidado VIP. Putz, aí, adorei. Brunão, putz, cara, muito legal. Obrigado aí pela conversa. Imagina. Muito bacana. Parabéns pela trajetória, incrível. Acho que... E aí, fazendo um pouco de puxa-saquismo, eu acho incrível isso, você poder juntar a academia com a prática, sabe? Juntar a teoria com a prática, porque é isso. Tem pessoas que eu acabo pelo menos lendo e ouvindo, tem gente que às vezes fica muito na academia, né? Naquele universo mais fechado, e aquilo e tal. Você fala, tá, mas você tem alguma coisa na prática que dê pra... E o outro lado, que é o lado mais, né, enfim, que é o mais comum, que é da prática, que também tem, obviamente, seu valor, né? Às vezes, na coisa empírica, acaba funcionando e mostra como fazer. E você junta muito bem as duas coisas, né? Não sei se alguém já te contou isso, mas se não... Mas é isso, acho que então é uma análise que eu faço. Se você, obrigado, muito obrigado. Então, parabéns por isso, por juntar esse universo denso e profundo da academia, da técnica, né? Da profundidade, e também conseguir traduzir isso de uma maneira que fique fácil para todo mundo. Que é o trabalho do mestre, né? Por isso que se faz um mestrado, né? O mestre nada mais... É verdade, o mestre é traduzir coisas que são duras para a população, para os alunos. E é o que você faz no seu curso.
Sim. Porque nada mais é, e aí vou fazer o seu jabá traduzido em um título publicitário. Mas é isso, o que você faz para o cara, você acabou de falar aqui, pessoal, não compre na Amazon Storytelling Finance, Storytelling RH, não compre o livro do meu amigo aqui, vai na palestra dele. Porque é isso, acho que o legal é você conseguir fazer com que essas pessoas mantenham os seus conhecimentos, porque alguém de finanças, alguém de RH, alguém de engenharia de produtos, etc., não vai deixar de ter esse conhecimento, não vai deixar de trabalhar com aquilo. Mas é legal vir um pouco mais pro lado dessa prática, do dia a dia, como traduzir aquele conhecimento de uma forma que fique mais amplo para todo mundo, né? Que é o que você faz, certo? Certo. Então, parabéns pela trajetória e muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Valeu. E termina o filme hoje, depois me conta. Tá bom. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu.